obrigado por tanto que tu já manifestaste nesta manhã em nossas vidas. Mas também obrigado por aquilo que tu ainda vais manifestar e gerar em nossos corações agora, pela ministração do tema desta manhã, para a tua honra e para a tua glória, Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, obrigado. Kimio Lince Silva, meu amigo querido, andando no Espírito. Hoje nós estamos na aula 10, né? E ainda não sei mais quantas aulas teremos. Mas eu sei de uma coisa, hoje Deus vai nos falar muito especialmente sobre este tema, que o amor jamais acaba, né? Que é o amor dele, o amor de Deus, o amor ágape, o amor que tem que ser o conceito para nós amarmos no desmembramento dos outros, né, níveis de amor que nós conhecemos, que é o amor de família, o amor de pai, né, o amor de marido e mulher, o amor de comunhão com os amigos, que no original tem 4 nomes diferentes, tá? Mas é o amor ágape sendo o conceito principal sobre tudo isso. Todas as nossas formas de amar, entende, Marie Claire, serão coordenadas e serão embasadas neste amor que jamais acaba. Eu creio tanto nisso, para vocês terem uma ideia, que quando eu celebro um casamento hoje em dia, eu não digo mais até que a morte os separe. Eu digo, sejam felizes para sempre. Porque eu sei, às vezes uma pessoa que amou mesmo, mas ela às vezes, um fica viúvo, outro fica viúvo, ok, está livre para casar novamente. Mas a pessoa não precisa deixar de amar aquela outra para amar um novo amor, sabia? São amores diferentes, é tremendo. Você continua com aquela gratidão, com aquele sentimento, com aquele amor e pode amar uma nova pessoa. E constituir laços de casamento. Olha, Deus já está falando para alguém por aí, hein? Alguém que estava aí meio confuso com essa visão. Mas nós não vamos falar, isso ficaria para um encontro de casais, né, dos quais eu já tive a oportunidade de ministrar em alguns, quem sabe no próximo. Hoje, ou casamentos, já, graças a Deus, pude celebrar centenas deles, mas hoje o nosso foco está, inclusive, ligando, nós vamos fazer uma ligação com onde nós paramos na semana passada. Nós falamos na semana passada muito sobre essas características de que o amor não arde em ciúme, não se ufana e não se soberbece. Eu disse o que o amor não é. Não é esse amor que jamais acaba, porque o amor que arde em ciúmes, que se ufana e que se ensoberbece, ele acaba. Porque é o amor deste mundo, é o amor macaco, é o amor que te abraça e quando você dá as costas, joga, você sabe o que é em cima de você. Não é verdade? Então, este amor que jamais acaba, ele não arde em ciúmes, nós falamos muito sobre isso. Ele não se ufana, e nós vimos o que era isso. Ele também não se ensoberbece, nós paramos aí numa ligação do Salmo 127, onde eu acabei comentando só o versículo 1, vocês se lembram? Eu falei do Salmo 127, eu disse, o Salmo 27 diz, o versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E eu expliquei muito esse contexto, não vou explicar de novo. Quando eu postar a aula 9, você vai poder acessar, deve acessar. Vai demorar um pouquinho, mas vale a pena você esperar, tá bem? Mas eu expliquei bastante esse versículo 1, e nós fazemos hoje o gancho com o versículo 2, para entrarmos na letra D2. Parece vitamina, não é verdade? Porque a letra D1 era não arde em ciúmes. A letra D2 é não se ufana, aliás, entrarmos na letra D3, né, a vitamina D3, que diz que ele não se ensoberbece também. Então, vimos sobre o ciúme, vimos que ele não se ufana. Ufanar é se vangloriar. O que se ufana é aquele que se vangloria, aquele que acha, não é, que está melhor que todo mundo, e esse é o caminho. Eu disse, primeiro começa no ciúme, depois ele se ufana e depois ele se ensoberbece. É uma escada, é uma cadeia, né, degenerativa, humanamente falando, na vida espiritual de muitas pessoas. Então, ele não se ensoberbece. O versículo 2 diz, inútil. Lembra que eu falei que era em vão? Né? Deus não dispensava o sentinela e nem dispensava o nosso trabalho, no versículo 1. O 2, ele rasga, ele diz, inútil. Tudo será inútil, irmãos. Na vida do cristão, na vida daquele que foi predestinado para, nesta terra, viver como alguém destinado à salvação
e andar nas boas obras, quando ele se deixa levar por essas coisas que são carnais, e você vai ver que todos nós temos isso, porque se são carnais, todos nós estamos respirando, cuidado, hein? Cuidado. Porque tem muita gente que pensa que está livre disso, já é a primeira esparrela da soberba, né? Então, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão com penosamente granjeado. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Os amados do Senhor não ardem em ciúmes, não se ufanam e não se ensoberbecem. Então, é 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, você pode fazer uma remissão aí na sua apostila, porque as pessoas têm uma confusão sobre esta questão de soberba. O que é soberba, o que é humildade? Primeiro, cuidado com a falsa humildade. A falsa humildade é aquela que mais engana as pessoas na igreja. Está cheio de falso humilde por aí. Né? Paulo chama de, rigor ascético. Jesus chamou de sepulcro caiado. Por fora, às vezes, está tudo arrumadinho, né? Mas, por dentro, são ossos podres. Então, temos que ter atenção. Humildade no reino de Deus é isso. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Viu quando eu falo, às vezes, com você, que eu digo, não é soberba, é segurança. Porque eu não estou falando em meu nome, estou falando em nome de Deus. Estou falando pautado na palavra, estou falando com segurança de que eu estou buscando o eixo da vontade de Deus, o centro da vontade de Deus. Então, isso me dá muita segurança. Para os carnais, muitas vezes vai parecer soberba. Entende? E é segurança. Na posição que eu ocupo ministerialmente hoje, muitas vezes, eu sou mal interpretado, porque às vezes eu preciso ser um pouco mais ríspido em algumas situações. Irmã, tem coisas que não posso mais negociar. Afinal, eu estou aqui na escola de capacitação e crescimento espiritual. Não é para servir leitinho. Não é naquele culto maior, no culto, um culto de Réveillon, onde às vezes vem 6.000 pessoas com as bolinhas e sacodem, e estoura a bolinha, acha que está estourando ali, tudo acabou, irmão. Não é assim, não. Tem um pensador que disse, o maior engano do ser humano é querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Tem que melhorar. Tem que melhorar. O maior desafio é esse. Essa é uma frase que eu uso, inclusive, muito, né? O grande desafio, ou o maior desafio, melhorar sempre. Amados, eu não tenho a pretensão de ser melhor que ninguém. Eu só busco ser melhor do que ontem. Não que eu seja melhor do que alguém. Eu apenas quero ser melhor que ontem. Você está entendendo o que tem que buscar? A nossa vida tem que ser assim, tem que buscar isso. Aí, claro, muitas pessoas vão achar que é soberba. Não é, isso é segurança, isso é sabedoria. Isso é o eixo de Deus. Então, está aí. Digamos que este é o cerne da segurança do cristão. Está nessa? Amado, vá em frente. Como diz o outro, mete o pé na porta, enfia o pé na jaca, chuta o balde, joga a toalha para o mundo. Se você está vinculado a esse versículo, tá bem? Tiago, vamos voltar a Tiago no capítulo 4, versículo 6, que é muito importante. Voltou um pouquinho? Tiago, Deus, só o sufixo do versículo, a segunda parte, a parte B. Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Irmãos, nós temos que ter cuidado com estas questões. Porque o que eu quero dizer para você, e agora você vai se assustar, todos somos soberbos. Todos nós somos soberbos. Acredite, na carne, a soberba é uma coisa inerente à carne, está lá em Gálatas 5. Uma das características da carne. Então, todos nós somos soberbos. E nenhum de nós é humilde. Ih, bispo. Se alguém se intitular e disser, eu sou humilde, já é soberba. Eu brinco aqui, eu digo sempre, irmãos, eu não sou soberbo. Eu não sou orgulhoso, que soberba e orgulho são sinônimos. Eu não sou orgulhoso, mas eu tenho orgulho da minha humildade. Tem gente que tem orgulho da humildade. Acredite, às vezes em comunidades carentes, então você procura, e você encontra muito.
Ó, quer ver o primeiro sinal de soberba? É aquela pessoa que quer se isolar de todo mundo. Ela acha que não precisa de ninguém. Deus não quer nada com soberbo. E nenhum de nós é humilde. Você não pode dizer, não, eu sou humilde. Eu não sou humilde, amado. Não existe pessoa, não existe ninguém humilde nessa terra. Bispo, todos são soberbos por natureza. É inata, a soberba é inata. Ela nasce com a gente, está entendendo? Agora, a diferença está naqueles que conseguem refrear mais ou menos a soberba. Quanto mais você refrear a soberba, mais comportamento, humildade é comportamento. Diga, soberba é uma característica, humildade é um comportamento. Quanto mais comportamentos de humildade você tiver, mais você vai refrear a sua soberba. Gálatas 2:20, Paulo disse, o viver na carne, vivo pela fé. O viver na carne, vivo pela fé. Ele não dispensou viver na carne, então você tem que saber que você tem um viver na carne, só que você tem que vivê-lo pela fé. Quanto mais você viver o teu viver na carne pela fé, mais comportamentos de humildade você vai ter. Soberba, todos nós somos, nascemos com ela. Humildade, comportamento, caráter regenerado. Tiago 4:6 diz que Deus resiste a toda soberba. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Ou seja, soberba, altivez, orgulho, vaidade. E tem que ter cuidado com isso tudo, com essas coisas. A honra, a glória, império, domínio, poder, majestade sejam dadas a Ele. Quantos passaram por aqui, me deram presentinhos, todo culto, sempre e tal, e depois descobri cada coisa, sabe? E eu podia ter ficado frustrado, mas eu sempre canalizo. Quando alguém me dá alguma coisa, quando alguém me abençoa, eu sempre digo, meu amado, obrigado, você está semeando na minha vida. Eu acredito que foi Deus que deu. Senão, eu é que estaria fazendo errado. Não faça nada por mim, nem por Deus, nem por ninguém, nem por essa igreja. Não faça nada, se Deus não tocar no seu coração. Agora, se Deus tocar, faça, irmão. Se Deus tocar, faça. Se quiser semear na minha vida, semeia, que eu sou terra fértil. E o dia que eu puder e tiver oportunidade, acredite, você precisar, onde eu tiver que semear, e na sua vida mesmo que eu vou semear. Gálatas 6:10 diz assim, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então acredite, eu estou aqui para isso. Então, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Acreditem, a soberba é o maior pecado. Tanto que Deus resiste a soberba. Salmos 101:5. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Deus está falando, parece que são duas coisas diferentes, mas é apenas uma vírgula para mostrar situações. O soberbo, ele trata as coisas e pessoas assim. Ele não está nem aí. Ele está sempre fazendo alguma coisa, mas ele está maquinando contra o outro, está torcendo contra o outro. Ele está projetando para ser mais, ou estar no lugar do outro, ou ser melhor que o outro. Ele se acha único, ele se acha a última bolacha do pacote. O importante é ele. O soberbo é egocêntrico, amados. O outro para ele não significa exatamente nada. Apenas, muitas vezes, uma ponte ou uma pedra para ele passar para o outro lado, ou subir, ou uma escada. E diz que Deus, sabe o que ele faz? Não suporta. E esta coisa da palavra suportar, ela tem duas vertentes. Primeiro, não suporta porque não está junto. Você não consegue ficar perto. Deus não está do lado, Deus não está junto. Deus não está agindo com aquela pessoa, porque Ele não suporta estar junto. Ele não quer participar de nada que aquela pessoa faz ou participa. E o suportar também vem de dar suporte. Ele não dá suporte. Sabe, não dá suporte a essas pessoas. Então, ele ainda diz mais, olha, eu vou destruir essa pessoa. Estou nem aí, né? Destruir.
E o cristão, quando então se deixa levar para esses sentimentos, amados, expectação de fogo, juízo e fogo, diz a palavra aos Hebreus. Vive em correção, disciplina e açoite, porque está fazendo coisas que Deus abomina. Está fazendo coisas que você vai ver comigo agora como são sérias. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. O sentimento de Lúcifer. Deus não criou o diabo, Deus criou Lúcifer. Mas Lúcifer teve um sentimento de soberba, que é o sentimento quando hoje, nós na carne, esta parte humana tem esta possibilidade por causa do pecado de Lúcifer, por causa da desobediência de Lúcifer, por causa da soberba de Lúcifer. Ele entende bem disso. Então, quando alguém está brincando com essas coisas, está brincando com a maior arma do diabo, né? Não negocie com a soberba, amado, de forma alguma. Depois, na continuação, diz que esse amor não se conduz inconvenientemente. Ou seja, é aquele que tem bom senso, né, amados? Que tem sua mente no lugar, que tem a sua visão daquilo que é certo, da forma certa de fazer as coisas. Lucas capítulo 9, versículo 23, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e me segue. Que cruz é essa? A tradição evangélica, a igreja romana, até hoje está perdida com isso aí, achando que na semana da Páscoa tem que fazer aqueles sacrifícios, aqueles rituais, aqueles flagelos, já viram? Que a igreja romana faz, inclusive. A igreja é tradicional, vivendo na via crucis, não entendendo que tomar a cruz e seguir é resignação, é entender o que Paulo diz em Gálatas 2:20, que eu já citei aqui, é não ignorar a carne, é dizer o viver na carne, tomo minha cruz e sigo, vivo pela fé. 1 Coríntios 6:12 diz, todas as coisas me são lícitas, e não é livre-arbítrio, é obediência ou desobediência. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Algumas versões dizem, mas eu não posso me deixar dominar por nenhuma delas. Por quê? Porque todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Quer dizer que tem algumas coisas que são lícitas, mas não convêm. Então, dentre as coisas que são lícitas, algumas não convêm. Você não pode negociar, inclusive a soberba. É lícita, porque você nasceu com ela. Como a gente vai se livrar disso, não é verdade? Paulo chega a dizer em Romanos 7, se você ler todo o capítulo 7 de Romanos, você vai dizer que Paulo estava até depressivo. Leia do 6 ao 8, capítulos 6, 7 e 8, você vai ver que coisa linda. Mas, ele chega a dizer, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Entendeu que a soberba estava firme ali. Então, todas as coisas são lícitas, mas algumas nem convêm. Nós temos, então, que saber o que tem que ser tirado da nossa vida. Aí depois ele diz assim, aí ele volta a dizer, mas todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso me deixar dominar por nenhuma delas. Quer dizer que tem as coisas lícitas que convêm, tem umas que já não convêm, a gente tem que aprender e já cortar de logo. Mas há um grande perigo com as coisas que convêm. São lícitas e convêm. Mas ainda assim tem um grande risco, a soberba. Deixa eu te lembrar disso, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Você não tem noção como eu fico aqui num arrepio espiritual, talvez alguém que um dia ainda vai me ver levitando aqui, não se assuste, é assim que eu me sinto. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Primeiro, não arde em ciúmes. Segundo, não se ufana. Terceiro, não se ensoberbece. Quarto, não se conduz inconvenientemente. Quinto, não se exaspera. Exasperar, essa palavra, sabe, você vê que isso é uma cadeia crescente dos nãos do amor. Exasperar é uma questão de você, sabe, ser ríspido, você se tornar agressivo. Não agir exageradamente, não agir com cólera, não agir
com enfurecido, não agir com descontrole. O exasperado, ele é descontrolado, ele é colérico, ele é uma pessoa enfurecida, ele é aquele, não pisa no meu calo não, hein? Mexeu comigo, cuidado, inimigo do meu amigo é meu inimigo, hein? Pode vir quente que eu estou fervendo. Pisou no meu calo, eu rodo a baiana. Meu irmão, que baiana? Tira essa baiana de você. Tivemos uma líder uma vez que veio conversar com o nosso apóstolo, estava muito irritada com as minhas recomendações, e disse, olha, porque eu tenho um árabe dentro de mim. O apóstolo falou, peraí, pensei que você tinha um Jesus dentro de você, você tem um árabe? Tira esse árabe de dentro de você, irmão. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Vai. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Nós estamos aqui falando de um amor que jamais acaba. Imagina, irmãos, quantos motivos eu tenho aqui, eu estou há 21 anos neste culto. Quantos motivos eu teria contra muitos irmãos, que talvez tenham tido atitudes comigo erradas, ou de interpretação. Acontece. Acontece. Acredite. Às vezes eu falo, eu comento, mas eu não sentencio ninguém. Eu abraço, se passar na minha frente, eu cumprimento, eu estou aqui para amar, interceder e ensinar, amados. Eu entendo que todos, de alguma forma, podem deixar a desejar em algum momento, e eu vigio para que isso não aconteça comigo, e tem que continuar vigiando, e passa por isso aqui, ó. Tem que perdoar. Paulo está recomendando, se você perdoa quem, perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, porque o perdão vem de Deus. O que nós temos é que ter o sentimento de Deus com aquela pessoa. Quem perdoa é Deus. Então, o que Paulo, quando ele coloca isso aí, dos originais, é exatamente isso. Se de fato eu tenho essa autoridade, porque essa autoridade é de Deus, do perdão, porque quando o perdão não vem sobre a vida da pessoa, sabe o que acontece? Você perdoa a pessoa, mas a pessoa não se perdoa. Porque o perdão de Deus, ele só vem com a remissão, ele só vem com o reconhecimento, ele só vem quando aquela pessoa deixa. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, amados, esse perdão que é de Deus, a misericórdia de Deus, que está para os salvos, já expliquei isso também nas aulas anteriores. Visite o nosso site. Isso que vem do Senhor é que é o perdão macro, é o perdão que vai gerar paz na vida daquele que cometeu a calúnia, ou cometeu o ato incerto contra você. Ele não se exaspera, ele não se ressente do mal. Ele não tem palavra dura como resposta. Você imagina se alguma pessoa me fez alguma coisa, aí a pessoa vem, mas você há 5 anos. Já passei por isso, amados. Talvez você já tenha passado também. Talvez você tenha um problema com teu marido, ou você com a tua esposa, porque você não perdoou de verdade. Irmão, passou, perdoou ou não perdoou? O perdão tem um preço. Isso aqui é uma escada, é uma escala. Arder em ciúmes, se ufanar, se ensoberbecer, se conduzir inconvenientemente, se exasperar e se ressentir do mal, é uma escada. São os nãos do nutriente do amor. Já tem gente que vive escancarando brechas para Satanás. E se ressentir do mal, se exasperar, se conduzir inconvenientemente, se ensoberbecer, se ufanar, arder em ciúmes, é uma questão que vai abrir brecha. Ele diz assim, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Não ignoramos os desígnios. Agora, quando nós superamos tudo isso, quando nós buscamos esse eixo espiritual, amados, não há limite. Não há limite para nós. Ainda que o inimigo venha por um caminho, ele fugirá por 7.
pisou no teu pé, você olha para a pessoa, finge que ela é muito forte na carne. Sabe aquele cara que pisa no teu pé no ônibus e ele é muito forte? Você olha para ele e fala assim, ó, calma. Se você foi culpado, não, se eu fui culpado, me desculpe. Se você foi culpado, está desculpado. Quando o cara é forte, é fácil ser humilde. Agora, quando é baixinho, não é verdade? Quando é magrinho, quando é alguém, aí as pessoas costumam crescer, não é verdade? É nessa hora que você tem que mostrar que você não está dentro dessas questões de quem não ama. Você ama. Você é incapaz de responder o mal com o mal. Você não paga o mal com o mal, mas você paga o mal com o bem. Não deixe de vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Porque o amor jamais acaba. Assim seja, assim disse o Espírito da Graça.